Paz do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus proverá. Essa expressão apareceu em Gênesis capítulo 22, versículo 8. E está assim lá no texto bíblico. Respondeu Abrão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Quem nunca ouviu, a expressão o sangue de Jesus tem poder, ou se Deus quiser, Deus proverá? Isso aí virou um jargão na boca do povo de Deus. Mas será que Deus proverá é para todos? Será que é para esse tempo? Vamos ver isso? Eu quero começar falando sobre riqueza e bens. Riqueza e bens é diferente de prosperidade. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 diz assim: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, presente de Deus. Então, a princípio eu quero que você fique com isso. Nem todos serão ricos materialmente, nem todos serão milionários. Essa teologia de prosperidade ela é estranha. Então, aqui está dizendo que é um dom. E nem todos vão ter essa riqueza, essa exuberância, como teve Salomão, como foi Davi, numa época de sua vida. Porque teve uma época também que ele foi para a caverna de Adulão, onde teve que pedir comida para outros. Mas nem sempre todos serão ricos e milionários. Ao contrário, a minoria será rica e milionária. E aí, eu fiquei pensando, Já ouviram aquela frase? Fulano é tão pobre, tão pobre, tão pobre, mas a única coisa que ele tem é o dinheiro? Todos já ouvimos, Então, já começa assim. A verdadeira riqueza não são bens materiais. A riqueza no reino de Deus é algo diferente. E nós vamos ver isso. E aí o Senhor me levou, antes de qualquer coisa, a tratar sobre a possível inveja ou cobiça que alguns podem ter ao olhar pessoas terem bens e riquezas nesta terra. Está lá em Salmos 73, versículos 1, 3, 5, 7, 12, 16 e 18. Salmos 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, com os limpos de coração. Mateus 5 vai dizer que os limpos de coração verão a Deus. Ou seja, terão revelação de Cristo. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não se acham em tribulações como outros, nem são afligidos como os demais homens. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Versículo 12. Eis que estes são ímpios, sempre seguros, aumentam as suas riquezas. Versículo 16 a 18 agora. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Olha lá. Então percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Então aqui Deus está dizendo assim, através do salmista, que ele ficava vendo pessoas que enriqueciam, que tinham prosperidade, mas quando ele entrou no santuário de Deus e viu o fim dos ímpios, aqueles que, embora tenham riqueza, não têm a verdadeira riqueza que é Cristo, o seu fim será a perdição e uma perdição eterna. Então o dinheiro ele é neutro, ele pode ser uma bênção se ele é entregue nas suas mãos e você aplicá-lo em prol do reino de Deus, e o reino de Deus tem como finalidade última abençoar vidas e fazer pessoas à imagem e semelhança de Cristo, ou ele pode se tornar em sua mão um Deus e levar você à queda, à ruína. Então esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. Muitos falam, não, o homem de Deus não pode ter falta de nada, porque Deus ele é poderoso para fazer. Claro que é poderoso. Aí eu te pergunto, e Paulo? Paulo ele não foi rico. Paulo ele falou, eu sei o que é ter fome, nudez, passar necessidade.
Então, se o êxito de alguém está relacionado a sempre ter e ter em abundância, talvez Paulo tenha sido um fracassado. E eu acho que nenhum de nós vai dizer que Paulo foi um fracassado. Se estudar a história de Paulo, foi um apóstolo da graça, recebeu revelações inefáveis, foi ao terceiro céu, enfim, foi alguém com muitos sinais, prodígios e maravilhas, cumpriu a carreira, guardou a fé, combateu o bom combate. Então, todos nós, quando a gente fala Deus proverá, será que é riqueza abundante? Não é riqueza abundante, mas é provisão, certo? E antes de falar sobre o que é provisão, eu quero falar aqui para vocês que até mesmo Jesus, humanamente, foi pobre. Ele veio, ficou lá numa estalagem, que não tinha lugar para eles. Ele teve que receber donativos de ouro, que tem um símbolo profético, que é a realeza de Deus, mas também significava uma provisão para que sua família pudesse se deslocar ao Egito e fugir do malvado Herodes, que queria matá-lo. Então você vê, até mesmo Jesus dependeu de Deus para ter aquilo que necessitava para cumprir o seu propósito, entre parênteses, para ter o seu propósito cumprido na terra. E Jesus, depois de, não vou falar velho, porque ele faleceu com 33 anos, entregou o seu espírito a Deus aos 33, ele, no seu ministério terreno, ele, por vezes, ele também não tinha recursos, mas a Bíblia vai dizer, vai estar ali em Lucas 8, 1 a 3, ele vai dizer o quê? Que mulheres piedosas o seguiam e o serviam com suas fazendas. E a gente vai entender o porquê que ele usou essa história para falar sobre o vestir do lírio, que o lírio não fazia nada, era um vegetal, né? Mas mesmo assim, nem Salomão, o homem mais rico de toda a terra, se vestiu como este lírio. Você vai se surpreender com a resposta. Então, Jesus ensinou que nós não devemos, em Mateus capítulo 6, versículo 26 a 28, nos preocupar com o que havemos de comer, beber e vestir. Isso é necessidade básica. Ele vai prover. Mas ele vai prover em toda situação? Ele vai prover em toda situação. Para aqueles que são filhos de Deus, que estão alinhados com o propósito de Deus, ele vai acrescentar todas estas coisas. E ali, depois dele falar sobre isso, ele cita o exemplo do lírio e sobre a riqueza e sobre Salomão. Agora, no Novo Testamento, o que seria a verdadeira, o ministério? É riqueza? Não é, mas é uma prosperidade que o Senhor garante aos seus filhos. O que é prosperidade? Vamos ver o que é prosperidade? A palavra mais usada no hebraico, eu não sei a pronúncia, é tsaleach, que significa ausência de necessidade, ter sucesso, ter bons resultados, ter abundância. E eu te pergunto, Jesus teve ausência de necessidades? Sim, ele foi plenamente suprido em tudo. O quanto ele suplicou a Deus, Deus o supriu. Inclusive quando ele estava necessitado, carente, extremamente angustiado, ele orou e o Pai alinhou o seu coração, o coração de Cristo, ao do Pai, a ponto dele cumprir a carreira. Então, a ausência de necessidades, ter sucesso, ter bons resultados e ter abundância. Jesus teve sucesso na sua missão? Teve, foi próspero. Ele teve ausência de necessidades? Teve, porque quando ele clamava, ele era suprido. Quando foram prender Jesus, ele falou para os discípulos, quando Pedro arranca uma faca, ô Pedro, guarda isso aí, você não crê que se eu rogasse ao Pai, ele enviaria 2 legiões de anjos para me servir e eu seria livrado disso aqui? Ou seja, ele tinha ampla suficiência em tudo quanto ele necessitava, mas ele não pedia as coisas segundo a sua visão, mas segundo o reino, por isso que ele tinha tudo. Ele teve bons resultados? Teve, o ministério dele continua, os seus frutos se perpetuam até a eternidade. O reino de Deus é como uma massa, um fermento, que ele vai se multiplicando, vai crescendo, ele não diminui, e assim tem sido o reino de Jesus. E ele tem abundância de frutos, abundância do fruto do Espírito. Na verdade, ele tinha a plenitude do Espírito. Então, Jesus foi, na verdade, próspero. Ele não foi rico, mas ele foi próspero. E no Novo Testamento, a gente vê muito, quando Paulo trata das igrejas, das cartas, ele fala assim, olha, o que há hoje
é o ministério do dar e receber. Por que você diz isso? Porque Paulo, por vezes, ele fez coleta aos irmãos, acho que era de Jerusalém, para os irmãos de Jerusalém que estavam necessitados. Ele fez essa coleta onde? Junto a outras igrejas. Então, é o ministério do dar e do receber. Aquele que deu, não faltou, e aquele que recebeu, não teve falta. Para que haja o quê? Equivalência, para que todos tenham as suas necessidades supridas. E Jesus quer, e Ele permite que isso aconteça para provar o nosso amor, para provar que o nosso amor não é apenas de palavras, mas em verdade. Vamos ler o texto bíblico aqui, de 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, entre parênteses, irmão, não é qualquer pessoa, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, ele está falando com discípulos, filhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras em verdade. Tiago também vai dizer que a fé sem obras é morta. Tem muita gente falando e não fazendo hoje, né? Falando, aí você analise como quiser. Então podemos dizer que todos os cristãos eles são prósperos em tudo, que o Senhor nos supre em tudo. Através do quê? Do ministério do dar e receber, através do comunicar as nossas necessidades aos santos e através do rogo ao Pai, que o Pai é aquele que abre portas onde não há porta. É aquele que supre todas as nossas necessidades. Então Jesus foi próspero porque foi provido de tudo o quanto necessitava para a sua missão. O salmista, no Salmo 23, todo mundo lê, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, faltará futuro. Mas a correta leitura desse salmo no hebraico é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ou seja, já sou suprido no presente. A fé também é a certeza das coisas que se esperam e não se veem, certo? Mas nós somos plenamente supridos desde sempre, porque o Senhor é o nosso pastor. Aliás, Efésios 1, capítulo 3 diz, né, que nós já somos, ou seja, presente, abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E quando nós oramos e chamamos pela fé a existência, Deus ele vai prover na minha e na sua vida. Amém? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que Jesus falou para buscar, Mateus 6, 26 a 28, vai falar sobre a provisão, comer, vestir, beber. Lá no 33 ele diz: mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas estas coisas, não é as demais, estas, as necessidades básicas que você precisa para cumprir a sua carreira, vos serão acrescentadas. E ele deu o exemplo do lírio. E quando nós vamos ali para Lucas 8, de 1 a 3, vai ser muito interessante, porque o nome, ele recebeu provisão através do nome de duas mulheres. Uma era Susana, e o nome dela significa pura ou lírio. Olha que interessante. Ou pura como um lírio. E de Joana, que significa graça. Porque a Bíblia nada está por acaso. Ele está dizendo assim: enquanto você estiver buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, eu vou prover tudo o que for necessário ao cumprimento do seu propósito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito, edificar vidas, expandir o reino de Deus e não levantar os impérios. Eu tenho a igreja com a revelação perfeita, eu tenho mais de tantas igrejas, eu batizei tantos. Não, não é isso. Ele não tem... É lógico, ele se alegra quando uma casa de oração é levantada, quando irmãos são batizados, porque esse é o nosso fim. Mas não é esse o objetivo que deve ser de cada um, mas sim edificar um reino para o nosso Senhor. Então vamos lá. 2 Coríntios 8, 9. Olha o que vai dizer a palavra de Deus sobre Jesus. Embora fosse rico. Então ela está dizendo, Jesus era rico. Você falou que Jesus era pobre. Vamos lá. Embora fosse rico, vírgula, se fez pobre, para que em sua pobreza fôssemos enriquecidos. Quem fôssemos enriquecidos? Eu e você, os filhos de Deus. Nós somos ricos a partir do momento que
Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança é quando você crê em Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, João 14, vem habitar pela fé dentro de você. Né? O Espírito Santo se amalgama ao seu espírito. Você pode dizer que você porta o quê? A realeza dos céus dentro de você. Deus, ele comunica a vida zoe dele, a vida incriada para dentro de você. Por isso que quando você se converte, as suas palavras, elas têm poder. As suas palavras, João 6,63, parte B, são espírito e vida. Então, se você libera uma palavra boa, é espírito e vida. Se você libera uma palavra de maldição, ela é espírito e morte. Jesus, ele pega a figueira e fala assim, ô figueira, uma representação de Israel, tá verdinha, tem aparência de que tá boa, mas não tinha frutos. Aí ele libera uma palavra, seja amaldiçoada, ninguém... Aí no dia seguinte ela secou até a raiz, ou seja, quando seca a raiz, quando que ela vai crescer de novo? Não vai. Quando você é cortado, você foi enxertado em Cristo. Ele fala assim, olha, cuidado para não ser cortado, porque se é cortado você morre. Você longe da seiva, longe da árvore, que é Cristo, a videira verdadeira. O nosso Senhor, você não consegue viver, tampouco frutificar. Então que você entenda, em nome de Jesus, que riqueza, dizime para si, e Deus vai te abençoar, abrir as janelas do céu. Sim, Ele vai te abrir a janela do céu, mas não para você ser rico, milionário, não é isso. Pelo menos não aqui na terra. Ele deu exemplo, o meu reino não é daqui, os meus valores não são os seus valores. Né? Quando os discípulos, quando Jesus falou, olha, quem não tem uma espada, compre uma espada. Ele estava falando assim, de modo figurado, tenha a palavra sempre com você. Porque ele vai dizer assim, em Apocalipse, venha e beba e coma de graça, da fonte da água viva, receba de graça, é de graça. Por isso que ele falou para os discípulos, não cobrem para ensinar, não cobrem para fazer a obra de Deus, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Quem que vai te sustentar? A graça de Deus, como ele fez com o lírio. Entende? Lógico, ninguém vive de vento. Muitos falam assim, não vivo de vento. Por isso que as igrejas, muitas batem no valor, tudo é cobrado. Mas veja bem, quando você ergue um império, quando você abre algo, você vai ter que sustentar. Agora, se o Senhor falou que Ele vai abrir, Ele vai sustentar. E eu quero encerrar lendo um testemunho de um pastor. Esse livro aqui se chama Oração que Vence Barreiras, de Jim Cymbala. E o último capítulo do livro, o Senhor me encheu com seu Espírito e falou algo no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ler uma parte e vou falar com as minhas palavras. Ele estava em um culto na igreja dele, o Tabernáculo do Brooklyn, lá em Nova York. E ali, o que acontece? Eles estavam ampliando o seu local, a sua obra que eles já faziam com as pessoas, com os moradores perdidos da região, que eles têm obras sociais. E eles precisavam de dinheiro e não tinha dinheiro para completar aquilo que o Senhor gerou no coração deles de fazer em prol do reino de Deus. E vieram umas crianças da África para simplesmente entoar louvores, cantar e falar o projeto que eles tinham lá na África. E quando as crianças cantavam, ele falou, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Aí o Espírito Santo falou assim, levante uma oferta para esse ministério, para esse serviço. E ele falou assim, tudo bem. Só que eles não tinham dinheiro nem para completar a obra que eles estavam fazendo. E eles já tinham levantado a oferta do dia para a denominação. Mas ele falou, irmãos, eu tenho um direcionamento, vamos levantar uma oferta para eles. E aí foi feito, encerrou-se o culto, passaram-se 2 dias, no terceiro dia. Deus ele sempre fala também através de números. Muitas vezes as bênçãos vêm no terceiro dia. Grave isso. Ele encontra a tesoureira da igreja, ela fala, pastor, o senhor sabe quanto nós levantamos para aquele ministério? Ele falou, não, 23 mil dólares. E ele ficou muito feliz e ele entrou para o seu gabinete. Não passou 1, 2 horas, ele recebe uma ligação. Era uma mulher falando, oi pastor, como é que tá? Como é que tá a obra? Ah, não sabia que vocês tinham mudado, não sabia que vocês estavam ampliando.
eu estou para receber uma herança e o Espírito Santo falou para abençoar a obra de vocês. Ele falou, amém, irmã. Ela falou, manda os dados da igreja, manda o CNPJ, vou falar com os meus advogados e eles vão encaminhar para você. Ele falou, independente da quantia, nós agradecemos aquilo que Deus colocou no seu coração de nos abençoar. E aqui, para que eu não erre, tá assim. Cerca de 2 horas depois, recebi o telefonema de uma senhora que ela queria doar. E ali, seremos gratos, seja qual for a quantia. Ótimo, ela disse. Mas não era uma quantia de 50 nem 100 mil dólares, não. Ela queria contribuir com um cheque de aproximadamente 3 milhões de dólares. Olha isso. Que semeadura, né? Então, enquanto você estiver, e aí o Senhor me toma em línguas e fala algo para mim. Enquanto e aí eu falo para você, enquanto você estiver aplicando aquilo que Deus te der na obra do Senhor, não vai faltar. Se Ele te chamou, se Ele te levantou, se Ele te enviou, se Ele fez isso, Ele vai suprir. Agora, se a obra ela parte de homens, eu quero fazer algo para Deus, aí você vai ter que sustentar. Aí você vai ter que levantar recursos, você vai ter que fazer porque a obra é tua. Então, aguarde em Deus todas as direções. Aguarde Ele confirmar a provisão, aguarde Ele confirmar o seu ministério, aguarde Ele sinalizar. Agora é o início desse novo tempo, para que você não tenha que fazer nada e fique pesado. Porque quando você caminha com Jesus, o fardo é leve e o jugo é suave. Agora, se você assumir uma posição, se você adentrar a uma obra por sua vontade, você vai ter que sustentá-la. Amém? Então, o Deus de provisão, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como diz Hebreus. E Ele vai prover. Mas o prover não é de qualquer forma. O prover é para aqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? O reino, abençoar vidas. É buscar em Deus, primeiro lugar, o reino e a sua justiça, para que tudo aquilo que for necessário para você cumprir o propósito chegue até as suas mãos. Prosperidade, Deus tem? Tem. Riquezas para todos. Você se torna rico com Cristo. Sim, porque o valor do reino ele é superior, ele é totalmente diferente do valor da terra. Mas milionário aos olhos do homem, isso é um dom, é uma graça de Deus e não é para todos. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.